Eu recebi uma mensagem, aliás, hoje de manhã, de um ouvinte da Nova Zelândia. Daqui a pouco vou comentar com vocês a mensagem que ele me mandou. Minha gente, estamos vivendo a primeira semana, hoje primeiro dia útil, depois da semana, a última semana do fim do mundo, né? Cada semana que passa o Brasil tem uma semana do fim do mundo. Ora é uma coisa, ora é outra. E evidentemente as últimas 2 semanas foram jogadas na nossa memória como semanas em que o Brasil viveu um colapso absoluto por conta da crise da greve dos caminhoneiros. Há todo tipo de interpretação, todo tipo de discussão, todo tipo de debate em torno do assunto. O debate começa na imprevidência do governo, que não deu bola para as manifestações, para os ofícios enviados pelos líderes dos caminhoneiros, pelas entidades dos caminhoneiros, já desde outubro do ano passado, dizendo que o bicho ia pegar. Começa nessa discussão: cadê o governo, cadê as providências, cadê a negociação, cadê a prevenção, cadê a análise do problema, cadê tudo que caberia a um governo fazer? Não fez absolutamente nada. A crise foi aumentando, o fato acabou estourando no colo da população a partir do início da greve, 2 semanas atrás. Greve esta que perdurou por quase 10 dias, com bloqueio de estradas, com desabastecimento e tudo mais. Começa nessa discussão da falta de governo, da falta de liderança, da falta de previdência, da falta de inteligência, porque os órgãos de inteligência deveriam ter alertado o presidente da República, e se o fizeram, a irresponsabilidade da presidência é ainda maior, porque alertado estando não fez nada. Uma semana antes da greve ser deflagrada, o ofício enviado à Casa Civil da Presidência da República foi dramático nos seus termos e no seu conteúdo, né? Nos fatos que revelava, dizendo: não está dando para encarar o transporte por rodovias com caminhões movidos a diesel, tendo o diesel aumentado 54% em um ano, 25% desde janeiro, 10% só em maio. A gente não está conseguindo acompanhar esse valor do combustível, para o qual não temos substituto no pagamento dos fretes. Se os fretes tivessem sido corrigidos ou pudessem acompanhar esse preço, essa alta, tudo bem, vida que segue, mas não há encomendas, não há frete, não há carga. O país está em crise, a economia está em crise, não tem volume de produção para tanto caminhão, também se financiou muito caminhão, tem caminhão demais, a oferta de carga de transporte é muito grande, não tem modal alternativo, não tem ferrovia, não tem transporte fluvial, não tem transporte por navio no litoral em número suficiente, enfim, a estrutura toda ficou exposta. O fato é que essa semana começou com essas 2 semanas atrás começamos com esse caos, esse colapso, e hoje é o primeiro dia que sucede a esta tempestade. Primeiro dia útil, digamos assim. Sexta-feira foi também, mas enfim, estava no meio de um feriadão. Vamos ver como é que o país se acomoda ao que resultou deste capítulo, desta tragédia, podemos chamar desta forma, pelo volume de dinheiro que se perdeu na produção, nos impostos, no PIB e tudo mais, e também pelas consequências disso na vida de cada um de nós. Porque ainda que possa ter havido uma decisão para redução do preço do diesel em 46 centavos, os demais combustíveis não estão nem um pouco no radar das preocupações para essa redução de preço. Então já temos o botijão de gás aumentando de forma fora de controle, a gasolina aumentou assombrosamente, e aí tem um campo que divide hoje o debate. Muita gente fazendo críticas ao fato de que a população apoiou a greve dos caminhoneiros e que isso se dá dentro de um ambiente de histeria que, na verdade, revelaria um desejo, né, da população de agir vingando-se da classe política, não importa qual seja o pretexto. Vamos apoiar a greve dos caminhoneiros, porque a greve dos caminhoneiros abala o governo, na verdade, é a classe política no seu conjunto, está todo mundo enfiado naquela bagunça, a oposição é parte do problema também, pelo que fez com a Petrobras, ou deixou de fazer, embola tudo e vamos apoiar a greve, porque a greve, dessa forma, é o instrumento mais eficaz que nós temos para nos vingarmos dessa classe política, etc. e tal. Pode ter havido esse componente, acho que houve também. Pode ter havido? Houve. Mas o fato é que esta não é a única razão do apoio da população e nem me parece ter sido a fundamental. A
fundamental é que a população percebeu na greve dos caminhoneiros, independentemente de quem tenha podido pegar carona na greve para ganhar aqui e ali, mas percebeu que foi o furúnculo que estourou num tecido que já está contaminado por um problema gravíssimo, que é a falta de controle do Estado brasileiro, do governo que controla esse Estado, sobre os mecanismos de funcionamento dessa mesma máquina pública, dessas operações todas que dependem dos governantes. Se você tem um Estado gerido por uma classe política que, vendo que algum problema vai acontecer, como os holandeses viram que o mar invadiria o território, fizeram diques. Você sabe que o mar vai invadir o território, você sabia que aquele preço do combustível era intolerável, insuportável por essa categoria de trabalhadores. Só que essa categoria de trabalhadores, uma vez cruzando os braços, o país entra em colapso. Então me parece que a sociedade não deu apoio à greve dos caminhoneiros, tanto que esse apoio diminuiu quando se percebeu que a greve, já dividida, já nos seus estertores, estava sendo manipulada para içar outras bandeiras, hastear outras bandeiras. Quando começou aquela conversa de intervenção militar, fora Temer, solta Lula, não sei o quê, vocês viram que o apoio popular diminuiu consideravelmente, tanto quanto a unidade da greve diminuiu consideravelmente. Enquanto ela estava concentrada na questão central, naquilo que de fato a motivou, que foi o preço do diesel em níveis estratosféricos, ela não só unificou a categoria dos caminhoneiros, como teve compreensão por parte da população, de resto, da população principal vítima do problema. Alguém pode acreditar que uma população vai aceitar sofrer as consequências de uma greve e apoiar essa greve, se não enxergar nessa greve razões consistentes para acontecer? A tentativa de desqualificar o apoio que a população deu à greve é uma tentativa de desqualificar qualquer atitude que a população venha a tomar a partir de sua própria percepção da realidade, dos problemas e das soluções que precisariam ser colocadas. O que foi feito ali foi um grito de desespero dos caminhoneiros, compreendidos por uma população que também vive problemas gravíssimos e que entende que reações como aquela, naquelas circunstâncias, não teriam como não acontecer. Então, hoje, o que a gente vai analisar a partir de agora, e a imprensa já está cuidando aí intensamente desse assunto, é em que medida a única ação anunciada pelo governo, determinando a redução de 46 centavos no preço do diesel, vai chegar de fato a produzir consequências concretas. Para produzir consequências concretas, é preciso que o preço caia nas bombas. E preocupantemente, não é isso que está acontecendo. Não estou nem me referindo ao preço da gasolina e ao preço do gás e a tudo mais, aos demais combustíveis, que aumentaram consideravelmente em relação ao preço anterior ao da greve. Não há nenhuma razão, porque a Petrobras não fez reajustes de lá para cá, e houve algumas medidas de redução pontual de ICMS ou medidas de suspensão de coisas, enfim, ações ainda que paliativas, que também deveriam beneficiar o preço da gasolina e que, de certa forma, a ponta revendedora não está registrando, não está repassando para o consumidor. Muita gente está comparando o que possa acontecer agora ou já vem acontecendo com aquela caça ao gado no pasto no Plano Cruzado. Vocês lembram quando o Sarney anunciou um congelamento geral para tentar acabar com a inflação, que era gigantesca, com uma pancada só? Produziu um ambiente também que todo mundo começou a correr atrás de vaca no pasto, começou a tabelar, prender gente de supermercado que estava remarcando mercadoria e tal, aquele clima de histeria, aquele clima de todo mundo cantando o hino nacional na frente da gôndola, aquele tipo de coisa. Não me parece que o quadro agora seja esse. Acho que o sentimento hoje é muito mais consistente, muito mais consciente, quando a população, repito, manifesta o seu apoio a essa categoria e espera que as medidas anunciadas pelo governo produzam consequências concretas naquilo a que se propuseram, ou seja, reduzir o preço do diesel nas bombas. Se esse preço não cai nas bombas, permanece o estado de alta combustão que levou à greve. Houve um ensaio de protesto ontem em Brasília dos caminhoneiros que não vingou, não houve uma grande adesão.
Acho eu que isso decorre da expectativa dos caminhoneiros de que as medidas anunciadas produzam efeito concreto, mas se esses efeitos não ocorrerem, eu não vejo como não se reproduzir o ambiente que levou à greve. E aí é preciso imaginar ações que possam produzir alguma consequência além do simples anúncio das medidas. Por exemplo, um amigo meu que é especialista nessa área de energia estava me dizendo ontem que só a Petrobras detém sob sua bandeira cerca de 35% da rede nacional de postos revendedores de combustíveis. Ora, se a Petrobras adotar uma ação corporativa junto à sua rede, só junto à sua rede, sendo ela empresa pública e sabendo-se, repito, que os donos de postos não estão agindo de maneira honesta quando aumentam os preços em relação ao preço anterior ao da greve. Aquele patamar de preço não tem razão para ser elevado agora. Não houve reajuste do preço dos combustíveis desde então. Se não houve reajuste do preço dos combustíveis desde então, por que eles estão sendo vendidos mais caros agora? O que está faltando para suas excelências na rede de revenda entenderem que o quadro não é um quadro que justifique tentar meter a mão mais fundo ainda no bolso do comprador desse combustível. A Petrobras, disse esse amigo ontem com alguma razão, ou pelo menos alguma lógica, pode estabelecer uma ação qualquer junto à sua rede revendedora, embora ela pertença a concessionários, de tal forma a tabelar dentro de sua rede o combustível que ela vende com as margens que são defendidas pela revenda e tudo mais, para criar um parâmetro de preços que as outras redes tenham que seguir pela lógica da concorrência. Isto, se não levarmos em conta a possibilidade de outras grandes distribuidoras que têm grandes redes de revenda agirem da mesma forma. O que impediria a Shell, a Ipiranga, num quadro desse, junto com a Petrobras, de na sua rede, na sua bandeira de revendedores, dizer, olha aqui, a tabela do jogo aqui, neste período, até que pelo menos as coisas fiquem mais serenas, é esta aqui. Não há razão para que o combustível agora esteja sendo vendido mais caro do que estava sendo vendido no dia anterior à greve. Isso é uma manobra irresponsável dos revendedores. Ainda que se possa dizer que qualquer interferência na livre concorrência caminha ou indica um mau destino, um mau desfecho, algo tem que ser feito para que esta loucura não prevaleça. Hoje as pessoas estão entrando em contato com as emissoras de rádio, com os jornais, para relatar ninguém, absolutamente ninguém, em posto de combustível algum, baixou preço de combustível nenhum. E nós tivemos uma baita de uma greve de caminhoneiros para ficar apenas no diesel, hein? Porque a gasolina, o gás, isso aí vai bater no bolso do consumidor, do conjunto da sociedade, no seu cotidiano. Mas ninguém, desde o diesel até a porcaria da gasolina e do gás, ninguém baixou combustível nenhum. Tirando um exemplozinho aqui, outro ali. Então, não há mais uma ação que dependa de apoio da população, ou sequer de uma nova greve, ou sequer de um ato de governo. Não me parece que dependa agora de um ato de governo a efetivação dessa ponta final do processo, que é simplesmente não trabalhar na base da ganância, da usura, de querer ganhar mais dinheiro num momento desse. Repito, se as margens de remuneração dos postos eram aceitáveis no dia anterior à greve, porque para os postos os preços estavam remunerando sua operação, qual é o motivo para cobrar mais caro agora se não houve aumento no preço da refinaria? Para nada disso, para nenhum desses combustíveis. A semana vai ser uma semana de teste da pacificação possível depois daquele caos. Vamos ver como é que os dias vão funcionar e torcer para que haja bom senso. Esse bom senso hoje está na mão dos revendedores. E eles não podem dizer que estão aumentando os preços porque a sua realidade operacional mudou. Não mudou. E se mudou, mudou para melhor. Porque os preços não subiram. Os preços não subiram na refinaria. Vamos lá.